Olá, estudantes! Encontramos novamente comigo, professora Zenina Marçal, na disciplina de Biologia do 12º ano. Na aula de hoje, vamos falar sobre hereditariedade e as experiências de Mendel, monohibridismo e dihibridismo e as leis de Mendel. Tomem atenção e vamos começar. Só para saber que o estudo do patrimônio genético começou por basear-se na descrição das características dos seres e na forma como se manifestavam nos descendentes. Há milhares de anos que o homem sabe que as características dos seres vivos não surgem ao acaso, mas dependem das características dos seus pais e avós. Hoje em dia, sabemos que as características que possuímos dependem da informação que está no DNA das nossas células e que nos foi transmitida pelo material genético que estava nos gametas dos nossos progenitores. Hereditariedade é o ramo da biologia que estuda a transmissão das características dos seres vivos ao longo das gerações. A genética é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade, significa estuda como se transmitem e como se expressamos genes, explicando a individualidade de cada organismo e a variabilidade das suas populações. A seguir, vamos aprender um pouco sobre as experiências de Mendel. Estudantes, antes de começar, alguém sabe quem é Mendel? Ninguém sabe? Gregor Johann Mendel, 1822 até 1884, foi um biólogo, botânico e monge austriaco. Mendel é considerado o pai da genética, pois descobriu várias coisas relativas à hereditariedade e publicou os primeiros trabalhos científicos sobre transmissão hereditária de características de seres. Mendel utilizou as plantações de ervilheiras, nome científico Pisum sativum, do mosteiro para realizar cruzamentos entre plantas e depois explicou os resultados matematicamente. No século XX, ou seja, em 1908, é que os trabalhos de Mendel foram valorizados pela comunidade científica, passando a ser divulgados e ensinados em escolas. Por que Mendel usou ervilheiras no seu experimento? Porque a ervilheira é fácil cultivar, produzir grande número de descendentes férteis, variedades de fácil identificação e com características distintas, ciclo de vida curta, o que permite várias gerações em pouco tempo e facilidade na polinização artificial. Estudantes, para garantir o rigor dos seus estudos, Mendel verificava que tinha plantas de linhagem pura de cada variedade que desejava cruzar, ou seja, plantas que originavam descendentes iguais entre si e iguais à planta original ao longo de várias gerações. Em um dos seus experimentos, Mendel cruzou plantas linhagens puras de sementes amarelas com plantas puras linhagens de sementes verdes. Ele esperava obter indivíduos que fossem uma mistura entre as características amarelas e verdes. Entretanto, o que ele observou
foi a presença apenas de sementes amarelas. Esses indivíduos foram chamados de híbridos por serem resultado de um cruzamento de plantas com características diferentes. Então, ele pegou as plantas originadas desse cruzamento, híbridos, cruzando-as entre si. Ele obteve desse cruzamento sementes amarelas e verdes em uma proporção de 3 sementes amarelas para 1, ou seja, 75% das sementes eram amarelas e 25% eram verdes. Mendel resolveu chamar a característica que mais apareceu nos indivíduos de dominante, neste caso específico, a cor amarela é dominante, e aquela que pouco se manifestou de recessiva é cor verde. Ele nomeou a geração que deu no início ao experimento de parental, P, a primeira geração dos filhos de F1 e a segunda geração F2. Mendel fez muitos outros cruzamentos semelhantes, estudando as outras características das ervilheiras, como forma da semente, cor da flor e tamanho da planta. Ele chegou à conclusão de que algumas características sempre se sobressaem às outras e sempre na proporção 3 para 1. Mendel chegou à conclusão que o cruzamento de linhagens puras origina F1 de aspecto uniforme e igual a um dos progenitores. O aspecto que se manifesta em F1 é dominante e o que não se manifesta é recessivo. Os indivíduos F1 não são de linhagens puras, mas são híbridos, pois têm descendentes diferentes, enquanto o cruzamento dos híbridos F1 origina indivíduos F2. Estes têm as variedades que estavam presentes na geração dos progenitores em proporções sempre constantes 3 para 1. Mendel sabia que a polinização provocava a união dos gametas das plantas. Sendo assim, conclui que cada ervilheira devia ter sempre 2 fatores para cada característica, um dado pelo pai e outra pela mãe. Estes cruzamentos estudam uma característica de cada vez, por isso são estudos de monohibridismo. Estudantes, além de monohibridismo, Mendel também cruzou plantas de linhagem pura para 2 características de hibridismo: cor e forma da semente. Vamos ver conjunto. Utilizaremos como exemplos para explicar o experimento de Mendel a cor e a forma da semente das ervilheiras. A cor da semente pode ser amarela ou verde, e sua forma pode ser liso ou rugoso. A cor amarela será representada pela letra V maiúscula, enquanto a cor verde será representada por V minúscula. Já a forma liso será representado por R maiúscula e a forma rugoso por R minúscula. A cor amarela é dominante sobre a cor verde e a forma liso é dominante sobre o rugoso. Com base nessas informações,
Mendel realizou o cruzamento de duas variedades puras com características diferentes. Um indivíduo amarelo e liso e outro verde e rugoso. Ao cruzar esses indivíduos, Mendel obteve na geração F1 indivíduos heterozigotos para as duas características V maiúscula, V minúscula, R maiúscula e R minúscula. Esses indivíduos eram, portanto, dihíbridos. Portanto, Mendel realizou o cruzamento das plantas da geração F1 para compreender como ocorria a transmissão das características. Assim, ele pretendia descobrir se os alelos V maiúscula e R maiúscula eram herdados sempre juntos ou de forma independente. Ao realizar o cruzamento entre os indivíduos de F1, ele percebeu que, na descendência de F2, obteve resultados que estavam próximos à proporção fenotípica. Então, os resultados são 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa. Com essa proporção, ele compreendeu que os alelos se segregavam de maneira independente, uma vez que surgiram mais variações que o esperado se a segregação fosse dependente. Mendel testou as várias características das ervilheiras, obtendo sempre algo em torno da proporção de 9 para 3 e para 1. Esses vários experimentos foram fundamentais para Mendel e compreendeu que os alelos se segregam de maneira independente durante a formação do gameta. Mendel chegou à conclusão que o cruzamento de linhagens puras para duas características origina descendentes F1 de aspecto uniforme e dominante, igual a um dos progenitores. As características recessivas não se manifestam. Os indivíduos F1 são dihíbridos e o seu cruzamento originam indivíduos F2 que apresentam todas as combinações possíveis dos fatores que estavam presentes em P. Em F2, mantém-se as proporções 3 para 1, se forem consideradas as características em separados e as proporções 9 para 3 e para 1. Considerou as duas características em simultâneo. Com base nos resultados das suas experiências, Mendel formulou as duas seguintes leis. Primeira lei: os fatores de uma mesma característica separam-se no momento da formação das gametas. Segunda lei: os fatores de características diferentes separam-se de modo independente para formar das gametas. Meus estudantes, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Continuaremos na próxima aula com o tópico genética mendeliana e genética não mendeliana. Até já!